Então, a gente começa aí, né? Teve uma queda do aplicativo de tempo normal, a gente usa gratuito, porque a gente não tem recursos para esse fim, a associação é sem fins lucrativos, então a gente tenta economizar ao máximo. Então, partindo do ponto que eu estava tratando antes, né, depois a gente vai juntar esses vídeos e vai ser publicizado na respectiva, como eu já falei. Eu gostaria de ouvir um pouco a companheira Márcia nesse sentido, da contribuição dela, no sentido da reunião que a gente teve especificamente não, pode até abranger outras coisas, né? Mas é uma companheira nossa que está na diretoria, como a Vanessa, né? A gente está sentindo falta da Vanessa aqui, a Vanessa está sempre presente, o Júlio também, e aí a gente teve essa reunião da diretoria, do corpo diretivo, e enquanto coordenação, a gente tem que passar, né, as situações que a gente leva para lá e trazer para a regional o que a gente é deliberado lá, haja visto que os companheiros não estão lá. E temos também os nossos companheiros encaminhados pela regional enquanto diretores, mas o caso da companheira Márcia Regina, ela é da Regional Leste Fluminense e nós temos a honra também dela ser assessora, né, da CETERJ. Então, eu gostaria de ouvir um pouco a companheira Márcia Regina, até antes da gente fazer essa terceira chamada, até no que tange ao ponto mais polêmico, né, que até no grupo do corpo diretivo da CETERJ teve bastante discussões nesse sentido, e como eu creio que ela tem uma opinião divergente, é importante que a gente possa trazer aqui para que os companheiros possam entender a realidade, o pensamento, e cada um possa se expressar. A companheira precisa também estar posteriormente ouvido e tal, possa acompanhar, porque ela não teve acompanhar na reunião, mas acompanhou depois toda uma discussão ali feita sobre esse tema das reuniões presenciais. O primeiro ponto de pauta é qual aí, Ludmila? Eu sempre esqueço, eu tenho uma mente que O tinha que ter uma primeiro caneta é aqui para... seminário da Regional Leste Fluminense. Perfeito, então seria mais ou menos esse. Ainda antes de começar a se aprofundar em deliberar alguma coisa, a companheira Márcia Regina, pode comentar um pouco da sua sensação, daquilo que a gente tratou, dos pontos divergentes? Pode... Bem, gente, boa noite. Boa noite aos presentes. Não sei se Bia já voltou, Daniel estava ontem. É bom esclarecer, né, que eu sou ex-conselheira tutelar. Estou, nesse momento, como assessora técnica, sem direito a voto nas assembleias de diretoria. Eu tenho na Assembleia de Associados direito a voto. E eu acho que o que aconteceu ontem foi uma grande ansiedade, né? A gente está vivendo um período de pandemia já há quase 2 anos. As coisas têm se dificultado muito. Houve um encontro da Regional Baixada e, a partir disso, que veio à tona toda essa discussão. Acho que por um processo democrático, a presidente leva a pauta para a Assembleia e a maior parte, eu acho que foi quase empate, né? Quase que foi empate, mas a maior parte decidiu pela abertura, dentro de todos os critérios e normas de segurança, em se realizar encontros regionais, aqueles coordenadores que se sentirem onde as suas localidades estiverem ok, né? Tendo um ok da saúde local. Bem, eu acho que é isso, as discussões, eu acho que faz parte, né, do nosso encontro, faz parte do nosso dia a dia. Se a CETERJ não tiver essa correlação de forças, não é a CETERJ, né? E isso nos move, nos faz pensar e buscar melhores caminhos, né? Mas acho que a partir de ontem, eu acho que vai ter muita cautela, né? Eu acho que os coordenadores regionais terão muita cautela.
em estar realizando encontros regionais sem o mínimo, não é sem o mínimo de segurança, eu sei que os coordenadores terão a segurança, mas, de fato, sabendo, tendo a certeza que você tem ali mais de 40% daquela população vacinada e de seus participantes que estão no encontro, né? É isso, Daniel. Sim. Não, sim, porque a gente... eu, até nessa questão da coordenação, né? A exemplo da Tatiana, que tem mantido uma postura de ouvir, né, o grupo do corpo diretivo, e fazer poucas coisas de ofício, né, que assim como o presidente a presidente da CETES tem algumas coisas que ele pode fazer de ofício, mas ainda assim ela tem procurado ouvir os companheiros de maneira geral. Aqui não será diferente. Eu quis ouvir a posição da companheira Márcia porque, obviamente, respeitosamente divergente, né? Talvez da minha, que eu pude votar, então o meu voto foi pelo sim, diante de uma reunião de coordenação que a gente teve antes e tal. Então, diante do quadro analisado, das cidades pretensas a realizar o seminário, porque seria o seminário que foi deliberado, na verdade, no encontro regional aqui em Guapi, em 2019, só para a ciência da companheira Márcia, talvez ela já saiba ou não, a gente teve um encontro aqui com a presença do presidente, do Rodrigo à época, da coordenadora que era a Patrícia, da Vanessa, um encontro presencial em 2019. Aí logo depois a gente deliberou, então ali naquele encontro regional de 2019 a gente deliberou o seminário regional, seria normal, visto a demanda que a gente teria. Logo depois explodiu a pandemia, né? 3 meses depois também eu estava desempregado, já não estava mais na Câmara. A gente até conseguiu o espaço da Câmara para realizar, foi uma reunião muito legal, então a gente deliberou várias questões ali e uma delas foi o seminário regional, que seria em Cachoeiras de Macacu presencial. Explodindo a pandemia, cessou-se ali a possibilidade, e aí a gente fez uma tentativa de fazer o seminário virtual, e não ocorreu, porque ainda se estava ali numa reformulação de listagem e relistagem de associados aptos ou não aptos a votar, início de 2020, bem me lembrou aqui a primeira secretária Ludmila, início de 2020. Aí, logo então, veio essa pandemia, a gente tentou realizar, retomando o pensamento aqui, tentou realizar o seminário no âmbito não presencial, virtual, mas, como eu disse e repito, sendo prolixo, um pouquinho prolixo, como sempre sou, estava ali numa grande ebulição ali. Primeiro tivemos um momento de várias filiações em relação ao processo eletivo da CETESB, né, de eleição da nova diretoria, coordenações e tudo mais. Estava toda essa questão. Tinham associados que foram desligados, porque, obviamente, depois de 6 meses, o associado inadimplente é desligado. E depois, recentemente, agora se filiaram mais de 17 membros, né? A nossa companheira Bia estava afiliada nesse encontro de 2020, depois foi desfiliada, então teve porque o presidente estava presente, ele nos passou a listagem de quem poderia votar e ser votado à época, nesse encontro regional, e a gente está aí, respeitando esse momento. Até então, a gente não fez nada, depois que começou a pandemia, presencial, absolutamente nada, nem uma reunião de coordenação que o valha em Magé, em outro lugar, a gente não fez, né? Nem com a antiga coordenação com a Patrícia, nem com a Nilma, que tomou lugar, pegou como coordenadora junto ao seu lugar, e nem também quando eu comecei. A gente estava aí esperando, né? Outras regionais, como a companheira Márcia falou, fizeram, né? Aí teve essa discussão. Bom, vamos... eu acho que a pauta... eu não sei se a companheira Márcia ela deve ter ouvido os áudios lá a discussão lá do Valtair com o companheiro Abdala. Eu tive uma fala também com relação a não pautar.
E eu gostaria de ouvir a opinião da companheira Márcia. Por quê? Assim, não pautar algo que é estatutário, essa é a minha opinião pessoal, né? Seria mais arriscado do que pautar, porque não pautar seria a CETESB não ter posição nenhuma sobre o tema. E aí as pessoas estavam fazendo, né? Se a gente pauta e vamos dizer lá que o resultado fosse por não fazer, então a CETESB tinha uma segurança jurídica em não fazer, e aí ninguém poderia fazer, né? Nenhuma coordenação. No momento que se pauta, e eu não tive, inclusive a companheira Márcia, a outra pauta lá, eu fiz até a contagem de votos, que deu 7-6, mas com relação a esse tema eu não tive acesso, tive acesso durante a reunião, mas não contei esses votos, não lembro do que a companheira Alessandra Basel falou, que é a primeira secretária da CETERJ, falou com relação a quantos votos para um lado, quantos votos para o outro. Eu fiquei com uma sensação de que houve uma maioria mais elevada para que se fizesse dentro daqueles termos, respeitado cada região, como que está, como é que não está, né? Então, eu não sei, a companheira Márcia, se eu vou citar aí a questão de quase um empate, a companheira Márcia lembra mais ou menos quanto foi a votação? Daniel, exatamente eu não sei não, mas eu acho que foi 7-6 ou 7-5, foi muito próximo. Foi bem próximo, né? Bem próximo. Mas eu acho, já completando o que você estava falando, desculpa. Perfeito. Não, pode falar. Mas eu acho que tudo tem que ser pautado, e pautado de uma forma para que os associados, para que a diretoria que nessa reunião está presente, todos os coordenadores regionais, passe para suas regionais. As coisas não podem estar no escuro. Isso. Os assuntos e as ações têm que ser pautadas porque dá uma segurança jurídica para a presidente e para toda a diretoria, para presidente e para toda a diretoria. E no momento que foi pautado, aí vem todas as pontuações de que tem que se respeitar as condições sanitárias, tem que se respeitar as orientações da Secretaria de Saúde local. Tem que se... Então, assim, são várias situações que foram indicadas, né? Porque o que não dá para a Associação de Conselheiros Tutelares deixar de pautar e esses encontros estarem acontecendo. Então, foi pautado. Eu acho que a responsabilidade cai nas costas do coordenador regional, porque é ele que vai puxar essa reunião da regional, e aí ele tem que ver todos esses pontos para que não haja nenhum prejuízo, né, à CETERJ. Sim, nesse caso, no nosso caso especificamente, até coloquei lá, a presidente tinha colocado, aí apagou alguma coisa lá e até o Rodrigão comentou, acho que aí eu logo pautei isso, que eu nem tinha visto que ela tinha pautado, só disse que apagou a mensagem, e aí eu pautei assim, a gente vai ter uma reunião da regional no dia 5, que já está anunciada há muito tempo lá no grupo, tem prova disso, a divulgação e a redivulgação da convocatória, e para os e-mails de cada conselho, para tudo quanto é lugar, e aí a gente ia pautar esse tema, sendo virtual ou sendo presencial, a gente ia pautar de uma maneira ou de outra. E aí eu não fui o primeiro a pedir, né? Vários outros companheiros tinham pedido para que se pautasse isso, porque é justamente a minha fala, não pautar é deixar ao livre-arbítrio das pessoas de modo geral. Porque falou-se nessa questão da responsabilidade do coordenador, porém, quem vai deliberar são os membros, né, que vão votar. Porque se eu não vou poder chegar aqui e falar assim, olha só, eu não sei como vai ser emitida a resolução, mas seja ela como foi emitida, eu vou assinar. Porque nos moldes do que foi deliberado, com certeza eu vou assinar. Mas essa nossa reunião aqui hoje já era para isso, por isso que eu pautei lá. E logo em seguida o Rodrigo falou, o companheiro Rodrigo, que ex-presidente, que hoje é assessor,
chegou a pontuar, olha só, eu acho que foi isso que ela colocou aí, né? Mas ela apagou, aí logo em seguida ela colocou. Então, antes mesmo de eu colocar, solicitar também que se pautasse isso, que a gente ia ter essa reunião hoje, ela já tinha colocado ali e apagou, porque deve ter errado alguma parte do texto, o Rodrigão fez essa sinalização. Então, a gente vai tratar desse assunto aqui hoje, de uma maneira ou de outra, que fosse virtual, que for presencial, nós vamos deliberar. Então, a partir desse momento, eu peço a Ludmila, cadê a Ludmila? Para que ela faça, só para aproveitar a presença da companheira Márcia, a segunda chamada e dar a oportunidade da gente, pelo menos, iniciar e votar esse tema, né? Porque a gente, eu assumo a responsabilidade que for, mas o que a gente vai perguntar aqui aos companheiros quem apresenta a cidade, se a gente vai fazer presencial ou virtual, quem vota pelo presencial, quem vota pelo regional, se qual cidade se coloca, né? Não importa o número de pessoas. Faz a chamada aí, companheira Ludmila, em terceira chamada, então, a gente faz aqui, em terceira chamada da reunião, a listagem dos presentes. Né? A companheira Bia estava aí, acho que ela teve algum problema de internet, eu não sei, mas faça aí a terceira chamada. Eu estava falando com a companheira Janaína aqui, para ver se ela entrava, mas ela ainda não me deu resposta. Daniel. Presente. Ludmila, presente, né? Priscila Gramosa. E Márcia Regina. Presente. Regina, presente aí. A Bia pode fazer a chamada toda. Okay. E colocar se está presente ou não. Bia Nunes, não está. Carlos Júnior, Nancy Nunes, Nise Andrade, Vanessa Angélica, Janaína Dutra e Lilian Fonseca. Perfeito. Em terceira chamada, então, a gente inicia a pauta. Vamos colocar essa primeira pauta, aproveitando a presença da companheira Márcia, Priscila, a sua, nossa, nós que estamos aqui, né, em terceira chamada, a gente sempre respeita isso. Coloca aí para a gente a primeira pauta. Seminário da Regional Leste Fluminense. Vou botar no chat aqui também. Então, gente, então a primeira pauta é que a gente precisa deliberar. Aliás, o seminário já está deliberado em se fazer, né? Já foi deliberado desde o início de 2020. Tentamos fazer virtual, como eu já disse, não deu certo, não conseguimos, pelos problemas e situações e conjunturas já citadas, e agora entramos aqui nessa reunião, na primeira reunião dessa gestão, desse biênio, a gente entra aqui para falar sobre isso. Então, o que a gente vai falar sobre seminário regional é definir se vamos fazer, porque deliberado ele já foi, tem ata, várias questões, tem tudo que tinha que ter. Vamos fazer presencial, respeitadas as normas, como foi deliberado dia 3 na diretoria, respeitando as normas da OMS, do Estado, da Secretaria de Saúde, como bem disse a companheira Márcia, da cidade que se colocar, a gente ainda não sabe nem se alguma cidade vai se colocar, a gente sondou algumas possibilidades, mas era só uma sondagem. Então, eu quero saber, coloque em votação esse tema, encaminhe para votação. Se outro companheiro tiver outro encaminhamento diverso, pode fazê-lo. E a gente vota. Mas eu encaminho para votação o tema de pauta já proposto e amplamente divulgado sobre o seminário regional, que já foi deliberado desde o início de 2020, se o faremos presencial, e fazer presencial não quer dizer que a gente vai fazer mês que vem. Eu estava até pretendendo fazer, se for presencial, pretendendo delongar um pouco mais isso. Nós estamos em agosto, setembro, outubro, possivelmente. Delongar um pouco, porque na minha cidade a segunda vacina, a primeira já está em 27 anos, por aí, não sei.
A segunda dose já está se dando em várias pessoas. Diferente não é na cidade da companheira Priscila, ela vai poder falar por ela. Mas então eu coloco aí em votação essa questão. O seminário regional já foi deliberado lá no encontro regional. Vamos fazer de maneira virtual ou presencial? E aí os companheiros votam, a votação vai ser a seguinte: aí bota aí, por exemplo, bota no... Aliás, como está sendo gravada e a questão do Zoom é mais diferenciada, vamos manifestar o nosso voto de maneira verbal, né? Que vai para o nosso rede social depois. Daniel, só uma questão de ordem. Pode colocar. Se nós, enquanto Leste Fluminense, não vamos realizar a reunião em agosto, setembro, outubro ou possivelmente novembro, por que a gente não deixa isso para depois, até para a gente ver essa temperatura? Porque, assim, na minha cidade, São Gonçalo, já está 18 anos mais. Mas eu sei que tem algumas cidades com problema, entendeu? Então, assim, não vejo necessidade da urgência. Vai que a gente vota hoje para uma necessidade presencial. Eu acabei de ver no RJ que a variante Delta está preocupando o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. Então, eu não sei, eu acho que nós poderíamos pensar em deixar essa discussão para a próxima reunião da Leste, não sei. É o encaminhamento da companheira. A Lília chegou a entrar aí, né? A Lília entrou, deu uma saída. Acho que ela está tendo algum problema de conexão, mas ela chegou a entrar aí no vídeo aí. Então, assim, então vamos. A companheira está encaminhando aí uma questão para a gente postergar, postergar, né? Seria a palavra mais ideal. Boa noite, companheira Lília, tudo bem? Postergar a decisão sobre ser presencial ou sobre ser, como é que eu posso dizer, virtual, né? Sobre ser presencial ou virtual. Eu defiro a questão de ordem da companheira e encaminho para votação se a gente coloca, companheira Lília, só para inteirar a companheira Lília, a gente está votando ponto de pauta do seminário regional, que já foi deliberado desde o início de 2020, antes da entrada da pandemia. Tentamos fazer esse seminário de maneira virtual e não rolou, né? A gente até tem os registros, mas a gente não estava a coordenação e eu não queria fazer um seminário com a coordenação, quero fazer um seminário com todos, né? Então, é isso que a gente está votando agora. O seminário já foi deliberado bem lá atrás, ia ser até em Cachoeira de Macacu. Eu estava encaminhando para votação se a gente faria o seminário virtual ou presencial, uma coisa que tinha sido discutida em coordenação, e eu trouxe para cá a companheira Márcia, que é a nossa assessora da CETERJ, da nossa regional, mas ocupa um cargo de assessora na CETERJ, e ela levantou uma questão de ordem, e eu defiro a questão de ordem da companheira Márcia e gostaria de encaminhar para votação a questão da companheira Márcia. Se a gente, ou talvez não haja necessidade da votação. Os companheiros querem falar ou a gente encaminha para votação? Ludmila, Priscila, Lilian, a gente encaminha para votação ou vamos conversar sobre? Quero ouvi-los aí, Ludmila, Priscila. Eu vou começar com a Priscila. Priscila, a questão de ordem da companheira Márcia está deferida. Eu estou encaminhando exatamente nos moldes que ela coloca. Priscila. Priscila. Sei que ela está aí. Companheira Lília, vamos ver. Deixa eu, então, Lília. Vai, Lília. É porque o celular estava bloqueado. Mas eu quero ouvir você primeiro por uma questão até de... Não é de hierarquia não, tá, gente? Pelo amor de Deus. É uma questão até de outros assuntos que vão vir depois, né? Então, assim, a companheira Márcia encaminhou uma questão de ordem, né? Eu nem julguei, não vou nem julgar o mérito se cabe, se não cabe, mas ela está colocando uma preocupação dela. Então, eu estou deferindo, encaminhando para vocês ou a gente comentar sobre o fato
ou a gente votar. Mas vamos comentar sobre o que a companheira acha sobre o encaminhamento da companheira Márcia, da gente postergar essa discussão, se vai ser presencial ou não. Deliberado o seminário já está, mas se a gente postergar a decisão de fazê-lo presencial ou não presencial. Aí a gente, se esse encaminhamento for acatado pelos demais colegas, a gente vai jogar ele para a próxima reunião, entendeu? Que a gente marcar. Entendi. Então, boa noite a todos, primeiro. O que acontece, né? O que a Márcia está trazendo é interessante. Assim, cada município está com a sua peculiaridade, né? Alguns mais avançados em relação à imunização, né? Outros municípios um pouco mais retardatários, né? Em relação à vacina, é um avanço, porém, é algo muito novo, ainda não se tem certeza de nada, né? Então, assim, é uma incógnita que a gente infelizmente está vivendo, a gente acredita, né, que vai trazer efeitos positivos, porém ainda é um ponto de interrogação devido ao tempo de produção e tudo mais. Mas a gente está vivendo algumas surpresas, como essa nova aí, com novos sintomas, né? Essa nova onda. Então, assim, o que eu acho, assim, em relação à associação, em relação à regional, se é um evento que é para impactar, que é para trazer novos filiados, que é para fazer com que aproxime mais outros conselheiros, talvez essa insegurança em relação à vacinação possa afastar ou diminuir o público, né? Porque ainda existe muita insegurança, ainda pessoas que já foram vacinadas, inclusive, a gente ainda percebe essa insegurança da questão de se está realmente imunizado ou não, né? Assim, eu digo imunizado está porque tomou vacina, mas eu digo no sentido assim de se ter uma segurança total, né? Que hoje, infelizmente, a gente não tem. A gente comemora. Acho que o tempo aí está acabando, né? A Mas gente dá para você terminar a comemora. fala. Boa noite, A gente companheiro comemora. Tiago. A gente comemora por ter sido vacinado, mas, porém, ainda é um ponto de interrogação para a sociedade. Então, assim, eu acredito que a gente adiar um pouco esse assunto vai trazer resultados positivos lá na frente, de ter uma participação maior por parte dos conselheiros, né, por parte de quem é de interesse. Perfeito. Então, a companheira Priscila acompanha a questão de ordem da companheira Márcia e a companheira Lília. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Assim, eu penso como a Priscila também e a Márcia. É claro que seria assim, muito melhor a gente estar todo mundo junto, presencialmente, só que é uma questão assim, de segurança, de cuidado, e muitos conselheiros e ex-conselheiros podem também não querer participar por conta, né, da preocupação em relação à pandemia. Assim, para mim seria ótimo se fosse presencialmente, mas a gente não tem que pensar só na gente, né? A gente tem que pensar num todo. Então, eu acho que é o momento da gente, assim, esperar um pouco, ver como que vai ficar essa situação, para depois a gente tomar, assim, uma decisão, tá bom? Só uma ressalva aí, desculpa. Sim, assim, eu sou a favor do presencial, até porque eu acho que é mais rico. Quando a gente está todo mundo junto, acho que é mais enriquecedor a troca de conhecimento. Então, daí também um dos aspectos para esse adiamento. Companheiro Tiago, boa noite, tudo bem? Daniel, só um esclarecimento. Priscila, você é da onde? Maricá. Eu sou de Maricá. Maricá. Tá bom. Ela é a coordenadora adjunta de Maricá. Ah, tá. Prazer, tá, querida? É a Márcia. A Márcia é a nossa companheira antiga, tá, Priscila? Olha só, Daniel, eu já vou sair, eu vou deixar aqui uma reflexão. Eu lembro que nós tínhamos na antiga presidência, né, na gestão da CETERJ, os conselheiros tutelares de São Gonçalo. Todos os 15 conselheiros, eles eram filiados. Hoje, um ex-conselheiro, ele é subsecretário de Proteção Social Especial. Eu conheço o Alain. É o Alain. Então, de repente, uma articulação para
para que possa até São Gonçalo sediar, uma vez que me parece que só a Janaína de São Gonçalo, ex-conselheira, continua afiliada, não é isso? A Janaína e E eu? e você. Eu confundo como se você fosse Duque de Caxias. Mas acho que Que não isso, poder. Duque de Caxias? Eu não sei porquê. Eu? Acho que eu confundo com a questão da Ione e tal, eu não sei porquê. Não. Então, Mas assim, eu deixo isso porque nesse período, e aí os companheiros que estão ouvindo, esse período seria bom para a gente começar a articular, entendeu? Já que você conhece o Alan, Daniel, eu não tenho eu tanta afinidade assim. não, então, eu conheço o Alan. Eu queria só que eu queria só deixa só a companheira Ludmilla colocar a questão dela, porque aí Tá, você já Lud? sai com uma certa certeza da situação. Tá. Ok, boa noite a todos, novamente. Eu concordo tanto com a Priscila, quanto com a Márcia, quanto com a Lília. Eu queria muito que esse seminário fosse presencial, mas realmente, se a gente vai adiar, não faz muito sentido decidir isso agora. Então, a minha opinião é realmente deixar para uma próxima reunião. Perfeito. Tá vendo, companheira Márcia? Deferida, acompanha os demais, né? Se a nossa regional, na maioria, pensa dessa forma, acompanha os demais. Não estou votando, aliás, nem foi uma votação, não caminhamos para votação, mas ouvimos fraternalmente os nossos companheiros. Então, companheira Márcia, tá aí. Então, a gente, na próxima reunião que a gente tiver, a gente pauta de novo e vê. Se não, não. Na próxima, tá bom? Então, foi exatamente nos moldes do encaminhamento da companheira, tá fechado aqui para constar em ata, inclusive, Ludmilla. A posição dos companheiros não foi encaminhado para votação, mas a posição dos companheiros em discussão em reunião foi a da gente postergar decidir sobre esse assunto, né? Não foi nem de não ter, nem de nada disso nesse viés, não. A gente postergar esse assunto. Então, essa regional é assim, a colaboração da companheira Márcia foi muito... Gente, vocês vão me conhecer, eu não tenho nada... Para mim, as questões institucionais estão completamente separadas do pessoal. Eu tenho uma dificuldade muito grande, às vezes, que as pessoas me entendam, né? Até porque eu falo com um pouco de veemência em certos momentos, e outros não, e outros sim, e eu tenho às vezes as pessoas mal interpretam, mas não dá, não. A gente está aqui, não precisou nem caminhar para votação, os companheiros se manifestaram, ouviram a companheira Márcia, então obrigado, companheira Márcia, que eu sei que ela já tinha me falado que ia ter que sair mais cedo, foi encaminhado exatamente nos moldes que a companheira solicitou. E vamos pensar, Daniel, vamos pensar nesse período, quem tiver mais afinidade, e se torna mais fácil, né? De repente você tem afinidade com o Conselho de Niterói, Pia tem afinidade com o Conselho de São Gonçalo, Vanessa, não sei, assim, eu não vou me colocar à disposição porque eu não tenho tempo, eu não tenho condições para isso. Posso falar com um ou outro, óbvio que eu vou estar aqui à disposição para falar com o outro, mas para ver se a gente consegue também trazer para essa reunião, mesmo sem estar filiado, os outros conselheiros tutelados. Sim, foi o que a gente tentou fazer a partir dessa. A gente publicou, mas a gente fez um trabalho também de tentar conversar com alguns companheiros que conhecem outros companheiros, mas não tivemos êxito. Com relação ao companheiro Alan eu conheci quando eu fui dar uma capacitação por meio da minha MEI, antes do processo de escolha para conselheiro tutelar, e eu fui parar lá em São Gonçalo, foi na Unegro, né, do companheiro Silvio, foi na Unegro que foi essa formação. Ela nem ia acontecer, né? E aí acabou acontecendo porque a companheira Ana Paula, lá, sei lá, falou, não, a gente quer tal. Falei, então me consegue 10 nomes. Se você não conseguir, isso é coisa particular minha de trabalho. Aí ela conseguiu, a gente foi parar lá no Negro e eu, perdido lá em São Gonçalo, o companheiro Alan, que era candidato ao Conselho Tutelar, me deu uma carona de carro.
e aí me fez chegar até o lugar. E aí a gente foi conversando, tal, a gente tem foto junto e tudo mais. Depois o companheiro Alan foi convidado, se conduziu ao mandato, foi convidado para estar lá nessa secretaria, que eu não sei exatamente o nome, mas os Ele companheiros está na de São Secretaria de Assistência, ele é subsecretário da Proteção Social Especial e tem assim desempenhado um bom trabalho. E eu acho que já que você tem pelo menos esse contato, poderia estabelecer, porque na época os 15 conselheiros de São Gonçalo eles eram filiados à Associação era de uma Conselheiros Tutelares. Sim, na época, eu lembro, foi na época até pegou a época dali do companheiro Juarez, foi uma questão de uma articulação política em que o prefeito, junto com a secretaria, entendeu, e eles pagavam a mensalidade, os 4 fóruns dos 15 conselheiros, foi uma articulação política com os conselheiros antigos, que ele pagava. Uma articulação política não é coisa ruim, não, gente, é coisa boa. Articulação política é Mas eu acho conversa, que isso está lá, Daniel. Não vai ter grande dificuldade, não, porque como ele está, isso Lá pode mudou o se tornar prefeito? mais fácil. Hã? Mudou o prefeito? Mudou o prefeito em São Mudou, Gonçalo? mudou, Não, Capitão Nelson. sabe por que eu estou conversando isso com você? Porque eu tive uma fala de alguns conselheiros de São Gonçalo, que eu conheço, que não estavam tendo boa entrância com ele, com o Alan, que inclusive assumiu o mandato de conselheiro, iniciou um pedacinho ali. Eu lembro da nossa conversa até no carro, e quando a gente estava indo para a formação, e aí, depois disso, eu estive em São Gonçalo lá há pouco tempo, e eu ouvi de alguns companheiros de São Gonçalo que não estavam tendo boa comunicação. Falei, pô, o Alan parece ser super legal, super... Aí eles me passaram isso, mas uma coisa é a conversa deles com o Alan, os conselheiros de lá, e outra coisa é eu conversar com ele. Eu vou Não, tentar. o Daniel, e também tem outra coisa, né? Uma coisa é você se colocar no lugar de conselheiro tutelar, e hoje ela não desempenha mais esse papel nem essa função. Hoje ele está num papel de gestor, ele é cobrado pelo secretário, ele é cobrado pelo prefeito, e as pessoas têm que entender os espaços que são ocupados e suas responsabilidades. Mas ele era meu amigo, ele continua sendo amigo, mas ele tem alguns entraves para dar conta de algumas demandas, né? Porque não depende só dele. Eu acho que a gente poderia avançar. Niterói, eu não sei, são 3 conselhos também. Não, eu não sei se a companheira Priscila me permite. Me permite, companheira? Priscila está aí? Sim, tô sim. Pode falar. Você me permite? Pode comentar. Não, porque a gente estava vislumbrando, na iminência de se fazer o seminário, Maricá teria um espaço legal, mas Maricá iria se colocar, no momento que nós deliberarmos isso, poderá se colocar ou não, porque eles têm um espaço lá de um teatro legal. Eu também tenho contatos em São Gonçalo, não é nem propriamente do Alan, não, até com a nossa ex-coordenadora, Patrícia, que não é uma associada filiada hoje, está desfiliada, né? Estava filiada até enquanto largou, algum mês depois de ter deixado a coordenação, mas a companheira Patrícia ela tem um espaço também muito bom lá em São Gonçalo. Mas também a companheira Priscila, e a gente conversou aí com os companheiros, colocaram uma possibilidade também. Então, assim, cidade a gente vai ter para fazer. Importante a gente ter deliberado aqui quando vamos voltar a discutir isso, né? Porque deliberado que o seminário vai acontecer, ele já está deliberado, a gente não volta à deliberação. Agora, a gente estava esperando para ver se ia fazer. A gente tentou um virtual, não rolou, já vi que vai ter dificuldade. Já vi que a gente está nessa reunião aqui em terceira chamada, por isso que a gente pôde começar a pauta. Agora, vamos esperar, houve consenso aqui, vamos esperar. A próxima reunião a gente pauta de novo, não está legal, na próxima reunião a gente pauta de novo, e quando tiver legal, os companheiros vão dizer, tá legal, vamos fazer. Agora, cidade a gente tem, Márcia. Boa noite, Vanessa, tudo bom? Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso.
Ainda bem que Ludmila me chamou. Eu estava vigiando a hora e aí perdi. Vigiei e perdi. Então manda um beijo para a companheira Márcia aí, que ela vai ter que se ausentar. Tá. Beijinho, Ai, Márcia. Vanessa, foi muito bom te ver. As crianças Oi, estão lindas. Beijo, Ah, gente. obrigada. Beijo, Márcia. A gente vai se falando. Patrícia, Beijo, foi um prazer te conhecer. Daniel, fica com Deus. Bia, não sei se Bia Tamo ainda junto. está aí. Beijo. E a outra menina que eu esqueci o nome, qual o nome dela? A primeira É a secretária. Lília, a primeira secretária Ludmila. Ludmila. Lud, Ludmila. beijo para você. Fica com Beijo, Deus. boa noite, Márcia. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Márcia tem que se E a ausentar. outra menina? Ai, tinha uma Ali- outra, gente. A Priscila, coordenadora junto, é a Lilian. Não, mas que é a de outra Maricá que falou, também. Lília. Lilian, de Maricá também. Tá, beijo para ela também. Ficam com Deus. Tchau, Márcia. Então, gente, vamos seguir aqui. O nosso segundo ponto de pauta, secretária. Se cair a reunião, a gente vai ter que abrir uma outra. Tá bom? Aí os companheiros esperam aí e clicam no link. A companheira Ludmila precisa renderizar Segundo a gravação. ponto da pauta, Disque Regional Leste Fluminense. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, mas que não depende de mim a aprovação ou não, né? Criar as mídias sociais. Primeiro eu gostaria de iniciar. Está acabando o tempo, Ludmila? Você já tinha mandado uma mensagem aqui para mim? Para mim não apareceu nada até o momento, não. Tá bom. Se cair, os companheiros aguardem um pouquinho que vai entrar. Por favor, fiquem. Entrem aí na próxima, né? Eu só queria falar uma coisa. Eu mandei lá Pode no falar. grupo, quando cai, como tá gravando, precisa carregar para ingressar em outra, né? Então por isso que tem essa demora, esse intervalo, tá? Então, por favor, voltem. Tem tá? que abrir outra reunião, né? Não só tem que abrir outra, mas demora um pouquinho, porque a gente está gravando tudo, registrando tudo, e aí tem que renderizar lá o vídeo e tal. Vamos para o segundo ponto de pauta. Segundo ponto de pauta, secretária. Disque Regional Leste Fluminense. Vou colocar no chat Então, também. a gente tem no regimento interno, gente, o seminário será uma das intenções do seminário da gente definir as regras dessas mídias sociais. Porque ter as mídias sociais é de ofício deliberativo da coordenação. Aliás, é um dever, criar as mídias sociais. Tem o microfone aberto aí. Tá bom. Então, vamos lá. Desculpa, desliguei. Criar as mídias sociais, eu vou ler aqui o artigo 48 do regimento interno. Por quê? Da CETERJ. Antes, nos artigos anteriores, 42, 43, está falando das mídias sociais da CETERJ diretoria, que tem lá o grupo dos filiados, associados e tal. As regionais podem fazer a mesma coisa, as mesmas coisas, né? Ou seja, artigo 48 do regimento interno da associação. As regionais deverão, então é um dever, parando aí, criar mídias, redes sociais e outras tecnologias de comunicação. Então, vou falar o que a gente tem hoje, né? Deixa eu só colocar aqui. Artigo 49. As mídias, redes sociais e outras tecnologias de comunicação criadas pelas coordenações regionais, ou seja, a coordenação regional que cria. Isso não depende da deliberação colegiada dos filiados em dia. É um dever da coordenação criar, porque isso atende a um princípio da publicidade, inclusive para a administração pública direta ou indireta. Agora, definir regras não tem como a gente definir sozinho.
A gente tem que definir em coletivo. Então, para isso, também servirá o seminário, quando a gente tiver ele, né? Então, até lá, a gente tem criado as mídias sociais. Temos cumprido o dever, enquanto coordenação regional. E coordenação regional não sou eu. Eu sou o coordenador regional, a Priscila é a coordenadora adjunta, a Ludmila é a primeira secretária. E a gente tem uma vacância ainda aí, e por isso eu já falei com o companheiro Júnior, não sei se cheguei a falar com a companheira Lília, mas estou falando agora, falei com a Priscila, que nós temos uma vacância que a gente só pode suprir em encontro regional, que pode ser virtual também, não tem problema. Não será no seminário, a não ser que a gente faça um seminário encontro regional, mas aí é muita coisa para pouco tempo, porque geralmente é um dia só, né? Então, assim, a gente precisa tapar uma lacuna, que é a falta do secretário adjunto, que toma o lugar de, como tem para a diretoria, se chama de segunda secretária. Na regional, se chama de secretário adjunto, salvo o melhor juízo, que até explica o regimento interno, que faz, às vezes, de segundo secretário. Então, essa função na regional ainda está aberta. Então, eu conclamo os colegas aí, aos filiados, obviamente, para poderem se colocar ou não para esta vaga. Porque em agentes deliberando, a coordenação deliberando o encontro regional, seja ele virtual ou presencial, a gente vocês já vão pensando, eu vou me colocar para ser secretário adjunto. Secretário adjunto, ele vai atuar quando a primeira secretária não puder, pode atuar em parceria, pode ajudá-la a fazer alguma coisa, algum trabalho de secretaria, entendeu? Mas fará parte da coordenação regional. Porque a coordenação regional não é o coordenador regional. A coordenação regional hoje, vou falar nomes, somos eu, a Priscila e a Ludmila. Hoje a coordenação regional se resume a essas 3 pessoas. Nós temos a companheira Vanessa Angélica, que ela é a nossa indicada e vencedora nessa nova gestão desse biênio de 2021-2023 para o cargo de segunda secretária, me corrija se eu estiver errado, de segunda secretária. Então, ela é da direção da CETERJ, ela não é da coordenação regional, porém, ela está lá no nosso grupo de coordenação regional, porque não há problema algum, né? Muito pelo contrário, soma, né? Mas a coordenação regional são esses 3 nomes e está faltando um primeiro secretário, uma segunda secretária ou um segundo secretário, que nós vamos marcar um encontro regional para suprir, ou com pauta única ou com outra pauta, mas para suprir essa necessidade. Porque se eleger ou se referendar ou conclamar um cargo para a coordenação regional, só pode ser feito encontro regional próprio, só para explicar para vocês. Por isso que a gente não pode já fazer aqui hoje, se algum companheiro se colocasse, ok? Então, vão pensando aí quem é filiado para ocupar esse cargo aí, para nos ajudar a completar a nossa coordenação regional. Então, nesse ponto de pauta, os companheiros podem me interromper a qualquer tempo, dúvida, pergunta e tal, porque eu tô com medo do tempo aqui. Nesse ponto de pauta, já estava criado já há algum tempo o grupo de WhatsApp, né? A única coisa que a gente fez foi criar mais um, porque a gente tinha um grupo de WhatsApp que tinha muitas pessoas, maciçamente, mais de 80 pessoas, 80 não, pelo menos 70, 60 e poucas pessoas não filiadas, junto com os filiados, né? E aí, esse grupo, ele é um grupo meio informal, e é um grupo para a gente pescar filiados, né? E também para ajudá-los dentro das nossas possibilidades. Agora, os direitos de associado só tem os associados. Então, e votar, ser votado, então a gente teve que criar um grupo, ao invés de tirar o pessoal do grupo que não era afiliado, o que seria
ruim, né? Ficaria ruim. O que a gente fez foi manter aquele grupo e criar um grupo só para os associados. Entendido, gente? Ok? Ok. E a gente tem lá. Acredito que todos os companheiros estão lá filiados, né? Eu sempre peço autorização à companheira tesoureira da CETERJ, que era a Tatiana, agora é a Mariana, que está. Então, a gente tem criado hoje, vamos lá, um grupo de WhatsApp oficial. Vou contar as questões oficiais, né? Geral, um grupão de não associados e associados, que a gente dá os informes ali e tal, e tem um grupo só de associados, para deliberar alguma coisa, para falar alguma coisa e tal. E criamos agora recentemente uma página não, porque tem regional que escolhe fazer página, tem reunião que escolhe, tem regional que escolhe fazer perfil. A gente optou, eu, enquanto coordenador regional, optei por fazer um grupo privado, né? Porque aí tem como a gente controlar ali as pessoas que entram, né? Para não, mas a gente permite que entre lá. A gente, por isso que eu estou falando que a gente vai ter que ver no seminário essas regras. Se a gente vai, o grupo do Facebook hoje, ele tem pessoas que não são filiadas, mas que são o Jorge aí de Maricá, outras, me veio à cabeça aqui sei lá, outras pessoas, tem até de Trajano de Moraes, uma companheira lá que está lá, né? Não tem problema, né? Tem a presidente que foi convidada, não sei se ela aceitou, mas os assessores, tá? A gente convidou esse pessoal. É um grupo privado, mas que a gente convida quem a gente quiser, até que a gente faça as regras e defina como é que vai fazer isso. A única coisa que é fechadinho é o grupo de associados do WhatsApp. Agora, aqui está falando de mídias, está falando de redes sociais e outras tecnologias de comunicação. Qual é a novidade? O Disque Regional. Nós ganhamos, por doação da companheira Ludmila, um chip. Um chip, porque aparelho de celular, a gente, se ganhar, que bom, vamos patrimoniar na CETERJ e vai ficar à disposição da regional. Agora, enquanto não se tem isso, a gente tem um chip com um número, para que os companheiros associados possam, e aí a gente vai usar isso também como ferramenta. Isso não entra em mídias, não entra em redes sociais, mas pode entrar em redes sociais e outras tecnologias de comunicação. Então, não é nada fora do regimento. Ele está dentro do regimento. A gente tem um número de telefone, porque é um pré-pago. Então, um pré-pago, mas a gente vai ter que pagar alguma coisa de maneira alguma. A regional não pode arrecadar nenhum dinheiro de nenhum associado, de nenhum filiado. É a CETERJ que tem essa atribuição através da pessoa da tesoureira. Agora, nós recebemos essa doação, né, do chip, mas não poderemos usá-lo ou devolveremos ele para a companheira, ou a gente joga fora, ou a gente faz... Não poderemos usá-lo se os companheiros aqui, a gente não tiver a deliberação aqui. É um grande ganho no sentido de que a gente vai poder ter nesse número WhatsApp para os companheiros, e a proposta é que funcione 24 horas, tipo um sobreaviso da regional, para socorrer os companheiros. Agora, socorrer quem? Os companheiros filiados. E aí é que a gente vai pescar aí mais filiados. Porque as pessoas sempre perguntam, mas o que a CETERJ tem para me oferecer? O que a CETERJ? Nós somos a CETERJ. Então, nós estamos criando e vamos criar diversas possibilidades de ajudar os nossos conselheiros da nossa regional, de maneira geral, mas a contrapartida é que eles se filiem, né? Porque vão ter acesso a esse número, ou serão atendidos nesse número, que vai ser um número para ligar, e um WhatsApp também, 24 horas, possivelmente. Aí tem as perguntas, né? E eu quero que os companheiros a façam, né? Mas é um pré-pago, mas se não tiver
dinheiro para poder pagar, para recarregar ele. Como é que vai fazer? Eu não sei. Eu estou desempregado, mas eu faço um cursinho ali, outro cursinho, se eu puder doar, vai botar 5 conto e mas nenhum companheiro será cobrado por isso. Vai ser ofertado gratuitamente a todos os companheiros aqui e dentro do regimento interno. E a associação, a CETESG, desde que eu estou há 10 anos na CETESG, sempre recebe doação. Eu já doei muito dinheiro para a CETESG ao longo de passagens que eu representava o Fórum do DCA lá no Rio, no SEDCA, nunca me foi repassado esse dinheiro. Só para ir daqui para Guapi e voltar, você não gasta menos que R$30. E isso sem contar com lanche. E eu sempre, era 20 e poucos reais antigamente, a passagem era 11 e pouco. E eu sempre doei esse dinheiro para a CETESG, né? Do meu bolso. Como todos os outros companheiros fizeram a mesma coisa. A companheira Vanessa, o companheiro Serginho já fez muito, e diversos outros companheiros andando de lá para cá, indo em reunião e doando dinheiro para a associação, doando valores ou o seu tempo. Então, essa é uma doação que a gente recebe. E se vocês me perguntarem, eu quero que vocês perguntem, tá, gente? Me perguntarem assim, mas como... quem vai ficar com esse chip? Num primeiro momento, serei eu. Por quê? Porque, não só por ser coordenador regional, mas porque eu hoje tenho mais tempo para isso. Eu poderia deixar nas mãos da primeira secretária, né? Poderia ser deliberado aqui, só que ela é conselheira tutelar hoje. Ela já tem os seus sobreavisos, os seus plantões. Então, a primeira proposta de encaminhamento é que esse chip ficará comigo, né? Também a gente tem aí uma militância, a companheira deseja falar e eu vou permitir logo de pronto. Companheira Vanessa, né? Tá com a palavra. Oi, sou eu. Tá. Eu não sei se eu peguei, se você já disse essa doação vem da onde, o que eu perdi. E você também falou que os associados, como a gente vai conseguir deter esse número só para os associados? Não, número, né? E aí, assim, por exemplo, vou dar o exemplo de Magé. São 2 conselhos, 10 conselheiros, e nem todos são associados. Então, naturalmente, por exemplo, Júnior e Clara são associados e os restantes não. E aí, como que esse segmentar só para esse público? Como que a gente vai fazer para isso? Essa é a minha dúvida. Perfeito. Então, o que acontece? Primeiro, respondendo a primeira, estou tentando lembrar. Foi a companheira Ludmila que doou o chip. Né? Ela tinha o chip, doou o chip. Tá, ok. A nota fiscal depois, né? Aquilo que eu e você já fizemos muito para a CETESG, não com chip, mas com dinheiro do próprio bolso e se meter nos cantos do... Ela doou o chip. Né? Agora, esse chip vai ser usado ou não. Ou vai ser quebrado, jogado fora, devolvido, não importa. Se a gente deliberar pelo não. Agora, como controlar? Simples, né? Eu disse, só os associados vão ter esse... E aí, quando a gente estava conversando, eu conversei com a Priscila, conversei com a Ludmila, a gente estava conversando sobre isso, falou, mas como é que vai ser? Vai ser 24 horas? Vai ser de tal hora a tal hora? Como é que vai funcionar isso? Eu falei, olha, cara, eu quero que seja 24 horas. 24 horas. Agora, não necessariamente, se o companheiro mandar uma mensagem no WhatsApp às 3 horas da manhã, eu geralmente durmo muito tarde, eu troco o dia pela noite. Vai ser respondido, vai ser auxiliado, vai ser ajudado. Às vezes uma pergunta simples, até de atribuição ou não. A ideia inicial é um contato direto da associação com seus associados da nossa regional. E como que controla isso? Eu tenho lá um grupo de WhatsApp que está salvo o número de todo mundo, né? E o nome, junto com o nome e o número. Quando a pessoa faz um contato, por exemplo, pelo WhatsApp, eu vou ver quem é. É a Vanessa? É o Júnior? É a Bia? É a Ludmila? É a Lilian? É a Priscila? É a Márcia? Estou tentando lembrar todo mundo aqui, é difícil. É a Janaína? Né? Vai ser atendido.
não foi um desses membros, não vai ser atendido. Porque até as mídias sociais, eu vou deixar você falar já, até as mídias sociais, Vanessa, elas deveriam ser exclusivas, aqui diz, porque no artigo 48 fala que as regionais criam nos termos do artigo 41, que fala das mídias sociais, comunicação, tecnologias de comunicação e tal, que seriam exclusivas para os membros filiados, né? Então, mas hoje na CETERJ, assim como na regional, a gente tem, por exemplo, 3 grupos. A diretoria, por exemplo, tem o grupo do corpo diretivo, só da diretoria, tem o grupo dos associados de WhatsApp, tem canal de YouTube, que todo mundo pode se inscrever, e tem um grupão lá que é geral, que não é oficial, um grupão geral. Assim como a gente tem também um grupão geral e um grupo oficial só de associados. Então, a gente vai divulgar isso. Ligou um outro número estranho, a gente não vai poder atender, eu digo assim, atender a demanda daquele companheiro, porque o nome vai estar salvo de todos os associados, a gente tem esse controle, entendeu? E aí, nesse caso, não é para aqueles que estão em dia, porque não é para votação nem nada. É só estar associado, né? A Mariana, por exemplo, me encaminhou uma listagem que eu pedi a ela para hoje. Ela me mandou 7 nomes, né? Porque tem outros companheiros que estão associados ainda, não foram desassociados, porém não estão em dia e não poderiam votar. Aí eu perguntei, mas os demais estão associados? Dessa lista aqui que eu te apresentei, ela falou, estão ainda estão. Porque só se desassocia, como a gente sabe, depois de 6 meses inadimplente. Então, a gente vai disponibilizar esse canal 24 horas para todos os membros associados da nossa regional, através desse número, o WhatsApp e o número da ligação direta. E como eu não estou trabalhando pela figura de coordenador, mas não por isso, vou estar atendendo aos companheiros nas suas demandas que necessitarem, né? Para tirar uma dúvida, para passar um contato de alguém que precise, para tudo que for respectivo e condizente com a regional e com o Estatuto Social e com o regimento interno da CTERJ. Porque é função nossa, por exemplo, promover seminários. E os seminários são para quê? São para dar instrução das pessoas com relação ao Estatuto Social, regimento interno, o Estatuto da Criança e Adolescente. Isso é um dever nosso. A gente só está criando uma outra tecnologia de comunicação, criando não, né? Inovando, porque eu acho que isso a nossa regional discute sendo pioneira nesse campo, né? Uma ferramenta que já existe há tanto tempo, que a gente poderia ter. A questão era como que isso ia se manter, se financiar. Bom, o pré-pago a gente pode colocar R$5 e ele dura por mais um mês. Aí eles não vão cancelar a linha se você ficar colocando ali um valor mínimo, a linha nunca é cancelada. Então não vai ter gasto nenhum para regional. Pode falar. Entendi. Deixa eu só... Entendi e se eu não estiver na hora da votação, eu já deixo o meu sim aqui. Só a gente já tem que ver a questão de deixar pautado quando você não estiver mais podendo ficar com esse acesso. Você tem essa disponibilidade nesse momento. Então, quando você não puder mais, quem for assumir, que provavelmente vai ser a Ludmila, que ela é a primeira secretária, ou a segunda quando eleita, né, ou indicada, se vai manter essa questão de 24 horas, só para deixar isso já bem amarrado, para lá na frente não ter problemas. Me entende? Não, hoje, então, sendo aprovado dele hoje, você se dispõe em ficar o tempo, né? E aí pensar no amanhã. Quando você estiver com seu tempo ocupado no seu trabalho, como que a gente vai fazer isso? Vai ser de qual horário a qual horário?
Porque a gente não sabe se a pessoa que for assumir essa função depois vai ter essa disponibilidade que você está tendo hoje. Não, o que a gente vai colocar? Isso não é, isso é, por exemplo, o WhatsApp está lá, o grupo de WhatsApp oficial está lá, não está? Está lá, da CETERJ, da regional. As pessoas colocam demandas lá. Eu posso dizer que o grupo da regional no WhatsApp, lá, aquele grupo de WhatsApp, ele não é 24 horas? Não, ele é 24 horas. Não necessariamente é respondido imediatamente. Entendi. Quando puder responder imediatamente, não sendo eu, sendo a companheira Ludmila, quando a gente for passar a coordenação, vamos dizer que a gente não consiga mais, chegue um momento tão escasso que a gente não consiga nem a doação de R$5, de R$6 para manter o número. Quebra o chip, joga fora e a gente vai informar. Acabou, a gente não teve mais doação para poder manter o número, a gente cessa. Agora, nós não vamos pedir doação a ninguém, entendeu? Isso foi uma ideia que surgiu e aí vamos ter o chip para apresentar. Se a galera aprovar, a gente vai ter uma ferramenta importantíssima para ajudar os conselheiros e de subsídio, né? Até porque na nossa regional a gente tem aí você que tem uma caminhada longa, tem eu que tenho uma caminhada longa aí na CETERJ, tem a Bia que tem uma caminhada enorme. Então a gente tem um corpo de pessoas aí que sabe bastante, né? Que pode ajudar os companheiros que estão aí entrando novos, que podem dar subsídio. O que eu não souber, o chip, por exemplo, eu tenho um celular que tem um aparelho que tem 2 chips e ele eu só tinha um chip mesmo, né? Então, esse chip que a gente ganhou é da Claro. Então, no momento que ele vai ficar no meu aparelho telefônico, porque a gente não teve a doação de um aparelho telefônico. Eu vou atender. Agora, se eu não souber responder, eu ligo para a companheira Bia, eu ligo para o Serginho, eu ligo para a CETERJ, eu vou buscar o auxílio de quem tem. Agora, se eu conseguir atender, como no passado nós já fizemos isso, né? Por exemplo, lá em Cachoeira de Macacu, convidaram eu e a Bia para estar lá numa mesa lá falando sobre assuntos respectivos. Foi maravilhoso. A gente tem um tempo de caminhada que a gente pode ajudar os nossos companheiros da nossa regional. Então, nós estamos aqui para isso, para trabalhar. Então, vai ser mais ou menos assim. Agora, se não houver possibilidade de atender ali imediatamente, vai atender logo que for possível. Alguém ligou, por exemplo, não mandou mensagem do WhatsApp, ligou. Não foi possível atender naquele momento, não vai atender, mas vai retornar depois, se puder. Né? Porque às vezes vem aquele negócio de bônus, né? Você coloca um valorzinho, vem um bônusinho para ligar de Claro para Claro, alguma coisa. Ou a gente, sei lá, manda um SMS, qualquer coisa. Mas a pessoa pode ligar depois, né? Ou pode ligar também do Wi-Fi, porque a gente hoje não depende só tendo o WhatsApp, a gente não depende só do número de dinheiro para ligar. Tendo o Wi-Fi, você pode ligar tranquilamente para outra pessoa, tendo rede de dados. A outra pessoa, às vezes, tem rede de dados. E a gente tem Wi-Fi. A gente usa o da nossa casa. A Ludmila tem Wi-Fi na casa dela, eu tenho Wi-Fi aqui na minha. Então, a gente vai usar, né? Porque a gente vai doar aquilo que tiver e quando não for mais possível, a gente informa que não foi mais possível e a gente encerra. Enquanto for possível, a gente está apresentando aí esta outra tecnologia de comunicação, qual seja um número para se ligar. Então, a gente já tem um e-mail que a gente fez, esqueci de citar, lestefluminensequiterge@gmail.com. A gente já tem um e-mail que a gente não tinha e a gente tem também agora um número de telefone. E esse número de telefone tem o WhatsApp. Então, encaminho para a votação dos companheiros. Primeiro, pergunto se tem alguma pergunta com relação ao tema. Priscila, Ludmila, Vanessa, Lília. Mais alguma pergunta para me encaminhar para a votação? Nenhuma pergunta, não. Nem eu Se também. surgir no decorrer dos tempos aí, e a gente aprovar aqui esse número, esse WhatsApp,
a gente já vai disponibilizar no grupo. Aí vamos dizer, Daniel, se algum dos nossos colegas associados dividir esse número com outra pessoa, que foi a pergunta da Vanessa, como é que... Gente, a gente vai ter que atender... Eu estava falando, começo a falar as coisas e nunca termino. E lembro depois, né? A gente tem hoje mídias sociais na CETESB, na regional, que ainda não estão cumprindo salvo o grupo de associados, né? O grupo da diretoria e o nosso grupo da Regional Leste Fluminense, falando da gente e da associação, em outros espaços, outras pessoas estão lá, né? Como o Grupão Comunicados e Dúvidas, o nosso chama Grupão Leste Fluminense, eles estão lá. É uma mídia meio informal ainda, né? Tem o canal do YouTube, que todo mundo pode se inscrever e acessar, que é uma mídia social. Então é isso. Se alguma outra pessoa, diferente daquela lista que a gente tem ali no WhatsApp, com os números gravados e tudo mais, fizer contato, a gente isso já vai ser explicado de início. Se for aprovado aqui hoje, já vai ser explicado de início. Este serviço se destina aos associados da Regional Leste Fluminense. Pode ser feita uma mensagem automática, já que o aplicativo é aquele outro WhatsApp que eu esqueci o nome agora, que é de empresa, né? Tipo de empresa. Business, Isso. WhatsApp Business. Então, dá para programar e já colocar uma mensagem automática. Então, a pessoa mandou um oi, já sabe que aquele contato é restrito, enfim. Perfeito. Então, realmente, controle... que bom que a secretária já sabe fazer isso. Então, assim, a gente não... Vazar, pode vazar, né? Pode passar por... Agora, a gente vai atender aqueles que são associados. Nas suas demandas, nos seus questionamentos mais básicos, assim, né? Do dia a dia, do conselho tutelar. Olha que legal, né? A gente poder ter aí uma ferramenta que ajude os nossos companheiros em momentos assim que, às vezes, a associação, os assessores não dão conta, a associação não dá conta, porque é muito... Por isso é dividido por regionais, por isso a gente tem no regimento interno aqui essa previsão de outras tecnologias de comunicação, por isso a gente tem que realizar seminários, as regionais, não está falando que em conjunto, não. As regionais têm que realizar seminários. Bom quando a gente tem a presença dos assessores, do presidente, da presidente hoje, né? Mas a gente nem sempre vai ter, como muitas vezes não tivemos, né? Mas a gente estava ali, porque a gente, a companheira Bia, lá de 2002, eu, um pouco mais recente, de 2011 até hoje, a gente tem aí uma militância, tem um conhecimento básico que a gente pode ajudar os companheiros no dia a dia com relação a dúvidas de atribuição, até documentais. Olha, a gente quer mesmo ajudar. E olha que isso, para mim, como pessoa jurídica, não é nada interessante, porque eu tenho hoje uma MEI de consultoria, né? Uma MEI de consultoria de formação, e eu encaminho orçamentos para municípios, eventualmente, da nossa regional, né? Para mim, isso não é nada, eu não ganho nada com isso, muito pelo contrário, possivelmente eu só perco, mas a regional vai ganhar, e o meu interesse é que a regional ganhe. Agora, a gente vai restringir isso a um número de filiados. Se a gente conseguir 70 filiados na nossa regional, nós vamos atender os 70 filiados gratuitamente com essa tecnologia de comunicação, né? Até quando der, né? Mas se a gente tem 10, vamos atender os 10. Se a gente tiver 15, vamos atender os 15. Agora, também, isso e outras ações vão respondendo algumas perguntas dos companheiros. Mas o que a CETESB me oferece? A gente já tem essa resposta há muito tempo, fora os trimestrais. Tudo bem que tem esse período de pandemia aí, a galera não pegou muito isso. Mas mesmo a gente fazia fora os trimestrais, fazia encontro regional, fazia seminário, fazia isso, fazia isso. Mas o que... Porque as pessoas sempre sentem falta dessa questão
da assessoria jurídica, que a CETESB ainda não tem dinheiro para poder efetivar, né? São conselheiros que sofrem processos administrativos e tal. Nós, enquanto regional, podemos ajudar esse companheiro, porque assim como um dia, não sei se eu posso falar, Vanessa, do seu caso em específico, que você teve ajuda. Então, assim, a gente pode se autoajudar, né? Promovendo, dando ali um modelo de algo que a gente já tenha para o companheiro se defender ali administrativamente, fazendo ofício, representando enquanto regional, representando, que eu digo, não é representando aquela representação que a gente conhece de juiz, não, né? Representando, se fazendo presente no município quando possível, ou por ofício, ou por e-mail, passando o entendimento do Estatuto da Criança e Adolescente para aquele órgão que está ali representando o conselheiro e fazendo o conselheiro se sente meio perdido. Então, a gente é o braço da regional justamente para estar mais próximo daqueles que estão mais próximos da gente, e isso tudo não depender exclusivamente do número pequeno de pessoas que a gente tem na diretoria para atender 92 municípios. As regionais existem para isso. Mais alguma dúvida, gente? Não? Priscila? Não, estou Não? entendendo. Então, encaminhamos para a votação a aceitabilidade da doação. Ao mesmo tempo, a gente vai votar em bloco conjunto. Aceitabilidade da doação do chip, que não vai onerar nenhum custo para nenhum conselheiro da regional, nem nada, só por doação. A gente tem pessoas que a gente conhece, parceiros também, que diferente de mim, tem dinheiro. A gente não tem dinheiro, mas tem amizade, né? Então, tem amizade, a gente vai, poxa, né? E a CETESB sobreviveu muito tempo da doação do sangue de cada companheiro que pagava a passagem do seu bolso para ir representar a regional ou a CETESB em outro canto. Então, é isso, né? Então, votando em bloco agora, manifestando o voto oral, pela chamada dos presentes, a secretária, pela aceitabilidade da doação e pela implementação, nos termos do artigo 49 do Regimento Interno, outras tecnologias de comunicação, qual seja um número de telefones, um número de telefonia móvel com a aplicação do aplicativo, ficou ótimo, né? Mas com a execução do aplicativo WhatsApp, que é mais popularmente usado, com a ideia também da companheira Ludmila de uma mensagem ali que já entra, que esse número vai atender. Tá? A gente, então, coloco para votação sim ou não. Companheira Lília. Oi, eu voto sim. Eu acho que assim é bom para a gente. E outra, a gente também tem que ter aquele senso assim. Se a gente sabe que é só para os filiados, a gente não tem que pegar e dar esse número para ninguém. A gente também tem que ter essa noção. E eu acho assim que é ótimo, sim, para a gente, porque ao longo do nosso trabalho a gente tem muitas dúvidas, muita coisa que acontece, né? Que a gente às vezes não tem com quem a gente perguntar. E eu acho que vale a pena, sim. Eu voto sim. Só antes de continuar a votação, só explicar uma coisa. Nem sei o que eu ia explicar, a companheira estava falando, eu lembrei uma coisa, mas vamos continuar aí, eu perdi a linha aqui. Vamos continuar aí. Companheira Vanessa, como vota? Sim. Lembrou e esqueceu ao mesmo tempo? Eu lembrei não. Ela começou a falar e eu tive uma coisa. Eu preciso falar isso, aí esqueci. Companheira Ludmila, como Favorável. vota? Sim. Companheira Priscila Gramosa, como vota? Sim. Tem mais algum companheiro presente? Não. Não? Então tá ok. Então, aprovada, nos termos do artigo 49 do Regimento Interno, as mídias sociais, redes sociais e outras tecnologias de comunicação, o número que a partir de agora se torna oficial da Regional Leste Fluminense, que vai ser inclusive incluído no e-mail, porque todo e-mail pede um número de telefone,
e juntamente com a questão do aplicativo WhatsApp, estando sob os cuidados do coordenador regional, que sou eu, porém, sempre que preciso, com auxílio dos demais companheiros, para atender os associados, estou deixando registrado aqui, até facilita depois na questão da ata, para atender os associados da nossa, exclusivamente da nossa regional Leste Fluminense, em modalidade de funcionamento 24 horas, atendendo sempre que possível. Vanessa? Oi. Não, meu irmão já estava levantado, eu abaixei agora. Tá tranquilo. Ah, tá. Eu lembrei o que eu ia falar da companheira Lília. Companheira Lília, você falou uma coisa, eu não sei se foi a sua fala ou se foi eu pensando ainda na fala da Vanessa, mas o que acontece? Não, porque a companheira falou bom senso tal. Nós vamos divulgar, aliás, só para... É uma coisa muito absurda, né? Por isso que realmente tinha a ver com a companheira. Não vai precisar ninguém passar esse número para ninguém, não. Nós vamos divulgar ele. Nós vamos fazer um card bonito divulgando isso no grupão, em todos os grupos da regional, no Facebook. Então, ninguém precisa ficar com medo de que alguém vazou o número. Não, nós vamos vazar oficialmente. Só que vai ficar claro que vão poder gozar daquilo. Quem pode votar e ser votado hoje na CETESB? Filiado. Que é os associados. Os associados. Quem pode isso? Quem pode aquilo? Os filiados. Quem pode acessar esse serviço que a regional está criando, nos termos do artigo 49, outras tecnologias de comunicação, para além do que já todo mundo faz, do basicão? Os associados filiados à Regional Leste Fluminense. Essa é a deliberação, essa é a coisa. Então, eu esqueci, mas não podia terminar a reunião sem lembrar. A gente vai vazar, a gente vai divulgar, a gente vai publicizar esse número e a galera mas vai ficar lá, claramente especificado na descrição. Este número tem acesso 24 horas para os associados, sim, Ludmila, vou deixar você falar, para os associados da Regional Leste Fluminense. Porque a partir do artigo 47 fala, depois da criação das mídias sociais e outras tecnologias de comunicação a CETESB, fala também vários artigos sobre das regionais que têm autonomia para isso, ok? Então é isso que eu queria lembrar. Fala, entendi. Agora sim, agora eu entendi. A gente vai vazar oficialmente. Só que não vai atender a todos. Somente os filiados. A pessoa vai estar lá registrado, vai estar, seja o WhatsApp, seja o número ligando, vai estar na agenda lá, na agenda. Quem vai ser atendido, quem não vai ser atendido. Entendi. Entendeu? Ok. Falando em vazar, eu já coloquei até o número dele no chat. Que é o 21978790997. Não dá para ver. Já coloquei aí, posso compartilhar lá no grupo dos associados, se me permitirem. Você falou, o que você falou também, Daniel, que vai impulsionar não é associado a se associar, né? Eu falei um pouco antes de você entrar, eu estava falando, ou você já tinha entrado, não lembro, mas eu estava falando justamente o seguinte: vai ser uma minhoquinha da pesca para a gente pescar. O que a CETESB tem para me oferecer? Olha, nós que estamos aqui vão perguntar a nós, vão perguntar a Vanessa, vão perguntar a Ludmila, vão perguntar a Lília. O que a CETESB tem para me oferecer? Olha, a gente tem isso, tem aquilo. A gente vai ter outras coisas para oferecer. Essa assessoria, não jurídica, mas essa assessoria administrativa, que vem através de seminários que a regional não pode fazer menos que 4 por ano. Porém, como já conversamos muito sobre isso hoje, vamos adiar para um outro momento.
a presencialidade dele para discutir depois, mas a gente vai ter coisas para oferecer. Vai ter coisas para oferecer e só esse detalhe é importantíssimo, porque isso a gente vai poder ajudar os companheiros em formulação de documentos, né? Vai poder ajudar os companheiros, como já tivemos ajuda a companheira Bia já ajudou tanta gente a fazer documento para se defender, e a gente vai poder fazer isso enquanto regional, enquanto dando um respaldo para os nossos companheiros. Agora, pescando pessoas para se filiarem, obviamente, também é o objetivo. E esse recurso vem para onde? Para a Leste Fluminense? Não. Vai tudo para a CETERJ, porque nós somos a CETERJ. Fala aí. Qual outro ponto de pauta? Para terminar aí? Deixa eu ver aqui. Eram Redes 3 só, né? sociais e de comunicação. E depois vem assuntos gerais. Então, as redes sociais de comunicação dependia, eu disse isso no início da reunião, dependia da discussão sobre a presencialidade do seminário, né? Porque eu ia falar muito de regras. Porque, sobre redes sociais, mídia de comunicação, eu acabei de falar, né? Vamos dizer que a gente já tratou da pauta, então a gente tem, vou repetir, a gente tem 2 grupos de WhatsApp, que é o grupão e o de associados. A gente tem um grupo do Facebook que participam associados e não associados. A gente tem, que a gente convida, quiser mandar, vou botar, a Vanessa, se não está como administradora, Ludmila, a Vanessa, bota lá. Como administradora, a Vanessa também. Eu sei que a Ludmila está, a Priscila está, se a Vanessa não está, coloca ela como administradora. Ela está também. Para mais gente. O grupo do Facebook está liberado. E a gente também tem o YouTube, que é uma mídia social, que a partir do e-mail que a gente fez, o lestefluminenseacterge@gmail.com, é o nosso e-mail hoje, está na convocatória, foi na convocatória, salvo melhor juízo. Esse número vai ser incluso nesse e-mail e esse e-mail, esse Gmail, nos deu a possibilidade de criar um canal do YouTube, aonde nós vamos estar postando, inclusive, essa reunião aqui com a Vanessa deitada no travesseiro azul. Amamentando a Dandara. Vai ser lindo, porque isso somos nós, somos o povo. Então, assim, é isso. Então, vamos que vamos. Então, é só isso? Assuntos gerais alguém tem? Se não tem, a gente encerra a reunião por aqui. Só mesmo assuntos gerais agora, a próxima pauta. Eu entrei atrasada, né? Calma, filha. Larga. Calma. Ela arrebentou. Então, eu entrei atrasada. Tá me ouvindo? Tô. Tá. E eu não sei se... quando eu cheguei, vocês estavam falando seminário, o local que seria, aí Maricá ou a Inguapi. Enfim, eu não sei o que ficou definido, liberado, se foi definido alguma coisa. Foi definido porque a gente trouxe hoje para a pauta, porque o seminário já está deliberado há muito tempo. A gente, depois da pandemia, não conseguiu fazer em Cachoeira de Macacu e não conseguiu fazer o virtual, não deu certo, né? E a diretoria deliberou na reunião do dia 3, agora, com a polêmica danada, você deve ter visto lá no grupo, essa questão da deliberação de se poder fazer presencial, né? E aí eu tinha pedido isso no dia 1º, tinha colocado isso no grupo da CETERJ, depois de vários pedidos, né? Vários companheiros já tinham demandado isso, coordenadores, tal. Várias coordenadorias estavam fazendo encontros presenciais, então eu, por último, como sabia que nós tínhamos essa reunião hoje, falei, eu tenho que pedir também para que isso seja tratado. Aí o Rodrigão falou, acho que foi isso que a presidente Tatiana apagou aí em cima, né? E logo depois da minha solicitação, que eu gravei os áudios lá e botei lá, ela realmente era o que o Rodrigão tinha falando, ela marcou a reunião para tratar desse assunto pautando para o dia 3, que foi antes de ontem. Pautou-se e abriu-se a possibilidade das regionais fazerem seminário
presencial. Trouxe para cá hoje. O seminário está deliberado. A gente tinha que deliberar se faríamos presencial. A companheira Márcia fez um encaminhamento para os demais companheiros. Eu encaminhei para votação a presencialidade. Ela evocou questão de ordem, eu, independente de interpretar se era questão de ordem ou não, eu deferi a questão de ordem dela e coloquei para as pessoas, falei, gente, vamos colocar para votação, então, o encaminhamento da companheira Márcia, que seria não fazer, por enquanto, não é não fazer, não decidirmos isso nesta reunião, sobre a presencialidade. Eu até falei, a gente pensa em outubro, tal, estamos pensando aí numa data para outubro, que já fica um pouquinho mais longe, mas ela fez um encaminhamento e os outros companheiros acataram, por unanimidade, em não se decidir agora a presencialidade do seminário. Portanto, o seminário continua deliberado, porém, a sua presencialidade na próxima reunião a gente vai pautar de novo, e se não passar, na próxima a gente pauta de novo, a gente vai pegando esse feedback aí e a opinião dos companheiros, conforme o encaminhamento da companheira Márcia. Tá bom? Entendi. Mas, porque... Desculpa, né? Tinha uma ligação aqui, eu desliguei. Ela pediu para ser numa próxima reunião, e essa próxima reunião tem data? Ou porque temos poucos para votar? Seria isso? Não, é porque no início eu até expliquei. Na reunião da diretoria, ela não tem direito a voto. De diretoria, que ela é assessora. Sim. Isso foi daquele ofício que ainda não nos foi respondido, que deu uma polêmica. Tudo foi implementado. O ofício não foi respondido. A primeira secretária e a tesoureira, a primeira secretária e diretora de comunicação foram colocadas como administradoras de grupos oficiais. Essa questão da assessoria não manifestar ou direcionar ou tentar influenciar voto está sendo rigidamente respeitada. Tudo que a gente solicitou, parecia uma maluquice, houve uma resistência muito grande, foi acatado. O ofício ainda não foi respondido, mas foi acatado. Tudo na integralidade. E aí, a companheira Márcia, que é da nossa regional, estava presente na reunião, ela na reunião não se colocou, porque na reunião de diretoria não pode, ela pode se colocar nas assembleias, mas na diretoria não. Como vou votar? Ela não votou, a assessora, ela não votou, mas depois, lá nos áudios, não sei se você escutou, o Rodrigo falou, o Valtair falou muita coisa, o Abdala, eu gravei 2 áudios lá no final, falando sobre essa conversa, que o Rodrigo gravou um áudio dizendo que ele se sentiu muito triste em ter aberto, que a regional podia estar acenando de uma maneira, assim, mais ou menos, que agora então ele podia falar, porque já tinha aprovado mesmo, então podia falar. Aí ele se manifestou e alguns companheiros se manifestaram a favor, junto com ele, e outros se manifestaram dizendo não, a CETESB não está, a gente deliberou, desce. Então, o assunto foi esse. Então, como a companheira Márcia, eu sei que ela tinha um posicionamento diverso do que eu votei na reunião, que era pela presencialidade, a votação não era para que as regionais têm que fazer presencial. É porque não tinha nada. Não tinha, várias regionais estavam fazendo e não tinha uma posição da CETESB. E o companheiro Abdala até colocou lá que tem pontos que não é para nem ser colocado em votação. Mas é um absurdo, porque se o Estatuto Social obriga as regionais, dizem que deve fazer, no mínimo, 4 seminários regionais, dentre reunião e tal, aí você pergunta, e a próxima reunião vai ser quando? A gente pode definir. Geralmente, a gente pretende fazer não menos que uma reunião por mês, né? Porque, para além de reunião, e tem as extraordinárias, ordinária, não menos uma por mês. Extraordinária, a gente pode marcar a qualquer momento. Agora, a gente tem seminário, a gente tem encontro regional, por exemplo, eu estou com uma vacância aí, que eu falei no início, você não estava ainda, que eu já conversei com o Júnior, tem a companheira Lília aqui, que é a vacância da secretária da CETESB. Secretária adjunta
que que aí é bom, a Vanessa está aqui, inclusive, que ela que tem a mesma atribuição de segunda secretária da QTERJ, né? A secretária adjunta da regional. Esse cargo está vago. Entendi. A gente só pode completar esse cargo através de encontro regional. Então, em reunião, a gente vai tentar fazer uma vez por mês. Extraordinária pode acontecer a qualquer momento, é extraordinária. E fora esse encontro. Eu acho que a próxima coisa que a gente tem que marcar agora é um encontro, para poder pautar essa vacância, esse cargo que está sem ninguém, e outra pauta que seja necessária. Um encontro regional virtual. Né? E aí, nos mesmos moldes. Aí não tem jeito. Primeira chamada, como a gente respeitou hoje. Primeira chamada, segunda chamada depois de meia hora, terceira chamada depois de mais meia hora com qualquer número. E aí a gente vai deliberar esse cargo faltante aí. Eu acredito que um encontro presencial, eu participei de, acho que 2 reuniões. Uma eu não consegui participar, e está tudo para participar dessa agora, mas aqui, resistindo com Dandara. Mas acho que o encontro presencial, Daniel, é válido para apresentar essa nova coordenação, para a gente se conhecer, porque já estamos no 2º ano do novo mandato, né, dos conselheiros novos, e, por exemplo, só quem é conselheiro que conhece os companheiros, porque estão no dia a dia, outro, a gente não está atuando como conselheiro hoje, só se conhece virtualmente. Então, por conta dessa pandemia, né, de não termos nos encontrado e tal, então eu acredito que esse encontro presencial vai fazer muita diferença, e até porque para mostrar para quem estava antes e quem permaneceu que a regional está de pé e está tentando se levantar, tentando permanecer, e que a gente precisa estar junto. Porque nem todo mundo está aqui nessas reuniões, nesses encontros virtuais. Mas eu acredito que se fizermos um encontro presencial, acredito que vai ser o maior número de pessoas partindo. Sim, por esse motivo eu votei na reunião de diretoria do corpo diretivo que sim, que se pudesse fazer, não que se é obrigado a fazer. Mas, como obrigação minha, eu não sou coordenador regional de mim mesmo. Eu represento um coletivo. Então, eu trouxe para cá hoje que eu que pedi para ouvir a companheira Márcia, que eu sabia que era contrária nesse momento, né? Então, eu quis ouvir a contrariedade. E a contrariedade do que eu estava pensando, eu tinha pretensões muito conservadoras, inclusive, em marcar para outubro, por exemplo, né? Em tempo ainda, um lastro ainda maior, né? Mas a companheira Márcia se colocou e nós encaminhamos para ouvir a opinião dos companheiros que estavam presentes nesse momento da pauta, e os companheiros se manifestaram, acataram o encaminhamento na íntegra da companheira Márcia, que foi por a gente esperar para deliberar a presencialidade ou não. Não, o seminário tá deliberado já há muito tempo. É esperar. Aí, então, na próxima reunião, por exemplo, mês que vem, a gente tendo uma reunião ordinária. Mês que vem, a gente vai pautar de novo, né? A gente não vai fazer uma extraordinária com esse tema. Agora, mês que vem, a gente tendo mais uma reunião, a gente vai pautar de novo esse tema, né? E aí os companheiros vão se manifestar de novo e vão ver. Sim, não sei. Quem estiver presente na reunião vai se manifestar. A gente vai respeitar o coletivo. Tá ok? Algum outro assunto geral? A Priscila entrou em contato comigo que ela está precisando sair. Ela até levantou a mão aí, querendo falar. Não, tá perfeito. Então, eu gostaria só de ouvir o tchauzinho de todo mundo aí. A gente encerra a reunião por aqui. Exatamente às 21h24. Vai ser postada na nossa rede social depois do YouTube, né? A nossa primeira reunião dessa gestão da coordenação regional vai ser editado e vai para lá, né? Direitinho, e um abraço a todos. Então, obrigado, Ludmila.
Boa Senhora secretária, noite. obrigado, Vanessa. Lília, boa noite. Priscila, boa noite. Boa noite. Boa noite, Valeu, Daniel. Boa noite. Então, está encerrada a reunião. Valeu, gente. Tchau.